Oi, eu sou a Ângela e você está assistindo Advento 3.0. Seja muito bem-vindo a 2018, mais um ano cheio de oportunidades para mim e para você, fazermos a vontade de Deus, estarmos mais perto dele a cada dia. E junto com esse ano novo também vem lição nova, trimestre novo. E durante esse trimestre nós vamos estudar esta lição aqui. Durante todo esse ano nós iremos falar sobre a atuação do Espírito Santo, a atuação dos apóstolos depois que Jesus morreu e como foi o início da igreja primitiva, e estudar um pouquinho mais sobre cartas tão maravilhosas que os apóstolos deixaram para mim e para você, para a gente entender o que aconteceu naquela época e como a gente pode ser ajudado com cada uma dessas palavras. E antes da gente conversar um pouco mais sobre isso, eu acho muito importante a gente entender o que esse livro vai trazer para mim e para você. Primeiro de tudo, muito pelo contrário do que eu pensava, Atos dos Apóstolos não foi escrito por Paulo, muito menos por Pedro. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, o discípulo escolhido por Jesus. E esse livro foi escrito para Teófilo. Até hoje a gente não tem conhecimento de quem exatamente foi Teófilo, mas Lucas menciona este homem logo no primeiro capítulo. Tanto é que as duas primeiras palavras do livro são prezado Teófilo. Então isso era dirigido a este homem, contando as grandes maravilhas que estavam acontecendo com eles. E para ficar um pouco mais claro pra gente, em Atos, o capítulo 1, versículo 13, diz quais eram os apóstolos. E aqui diz o seguinte, que os apóstolos eram Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão e Judas, filho de Tiago. E antes de Jesus finalmente subir ao céu, ele deixou exemplos muito claros do que os apóstolos deveriam fazer dali para frente. E dentre todas essas coisas que Jesus disse, tem um versículo da Bíblia que é o nosso texto-chave e diz o seguinte, Atos, o capítulo 1, versículo 8. Porém, quando o Espírito descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda Judeia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Jesus, ele deu exatamente os passos que os apóstolos deveriam tomar dali para frente. Primeiro, após o Espírito Santo descer sobre eles, ou seja, após o dia do Pentecostes, eles deveriam ser testemunhas de Jesus em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e em todos os confins da terra. Entender isso é muito simples. Jesus, ele simplesmente queria que os apóstolos levassem a sua mensagem para todas as pessoas, sem se preocupar com a raça, com a língua, com a cor, com a etnia e qualquer outra coisa que poderia ser, sem se preocupar com qualquer outra coisa que seja totalmente dispensável. Jesus, ele chamou aqueles apóstolos para serem testemunhas dele, para pregar o seu evangelho. E uma coisa que pode ser muito intrigante é porque ele falou Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. E o que isso quer dizer para mim e para você hoje? É simplesmente o seguinte, Jerusalém era onde eles estavam, era o lugar deles. Então eles deveriam começar por ali, com os amigos, com a família, com aqueles que o cercavam, com os conhecidos, com o tiozinho da padaria, com o tiozinho do açougue. Depois que eles fizessem isso, eles deveriam ir a Judeia e a Samaria. Judeia e Samaria não eram um lugar de difícil acesso, não era longe, não era nada disso. Mas Jesus deixou isso bem especificado por quê? Porque a Judeia e a Samaria eram lugares muito difíceis de falar do amor de Deus. Então isso ele deixou bem claro, que até nos lugares mais difíceis e mais desafiadores, aqueles homens deveriam ir e falar do seu amor para as pessoas que não conheciam. E por fim, ir pelos confins da terra e dizer tudo aquilo que eles precisavam. Ou seja, depois que você fizer tudo isso, sair de onde você está, ir aonde Jesus mandar você ir, para fazer a vontade dele em outro lugar, para outras pessoas conhecerem. E o interessante de notar nesse versículo é que ele não é somente para os apóstolos,
Ele é para mim e para você hoje. Jesus, ele deixa um chamado muito claro em tudo isso, que é pra gente ir fazer discípulos e anunciar as maravilhosas coisas que ele tem para as pessoas. Muitas vezes eu e você não temos dimensão da seriedade do trabalho que nós temos nas nossas mãos, da missão que nós temos e que muitas vezes a gente não cumpre. Os anjos, eles queriam muito pregar o evangelho no nosso lugar, mas Deus, ele escolheu nós, seres humanos caídos, pecadores, que não merecem nada nessa vida para fazer esse trabalho tão importante, tão sério. E muitas vezes nós não temos coragem de fazer isso. Para mim, a conclusão e a lição verdadeira desta lição é exatamente isso: ter coragem para falar do amor de Deus para as pessoas que não só estão ao nosso redor, mas que fazem parte de toda uma esfera gigantesca de influência que nós temos. E antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de convidar você que ainda não foi no blog Escola no Ar para ir lá, ficar por dentro de tudo o que tem na lição, para estudar por lá, que tem outros comentários também muito legais, prontinhos para você. E também, se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever aqui no canal, de seguir as redes sociais do Adventos 3.0, que por lá a gente pode ficar um pouquinho mais perto. E também de deixar o seu comentário, também o seu like, se você gostou desse vídeo e se ele foi relevante para você, né? Porque não tem como eu saber se vocês estão gostando se vocês não avaliarem para mim. Então avalie aqui embaixo, tá bom? Que Deus te abençoe muito, muito obrigada por assistir esse vídeo. Um beijão e até semana que vem.